Amém? Amém. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que a unção despedaça todo jugo. Que jugo, pastor? Peso. Muitas vezes algo que te prende, algo que não te deixa crescer, algo que não te deixa prosperar, algo que não te deixa ser feliz, algo que não deixa desenrolar a sua vida, algo que não deixa você encontrar aquilo que você procura. A unção, ela despedaça tudo aquilo que o jugo prende. O jugo, o que é o jugo? O jugo é um aparelho de madeira, o jugo que é usado na agricultura. Ele é agropecuário, aliás. Ele é um objeto de madeira, onde se junta dois bois e se coloca nas costas dos dois. O jugo é para que o boi da direita e o boi da esquerda andem juntos. O jugo então vai fazendo eles caminharem juntos. Se o boi da direita quiser ir para lá e o da esquerda quiser ir para lá, o jugo não deixa, porque está prendendo. Isso é muitas vezes o que acontece na vida das pessoas que servem a Deus. Um jugo vem sobre as costas e às vezes essa pessoa quer fazer uma coisa, ela não consegue, ela até planeja, ela até sonha, ela até deseja realizar, mas nunca dá certo, nunca vai para frente. Ela até coloca aquilo ali no papel e ela diz, é assim que eu vou fazer, mas não vai para frente. Por quê? Porque o jugo está prendendo ela, e esse jugo muitas vezes prende ela a tudo aquilo que não é de Deus. Mas hoje o Senhor quer lançar uma unção sobre a tua vida para despedaçar todo o jugo. Diga glória a Deus por isso. Eu pedi para minha esposa vir aqui na frente. Vem cá, pastora. E vou pedir para cada pessoa se aproximar do altar. Todas as pessoas que estão aqui, por favor, venham aqui na frente. Nós vamos colocar uma unção na tua vida. Venham todos. Eu quero fazer uma oração, depois a gente vai ungir você. Vamos ungir a sua testa, a sua fronte. Vamos ungir as suas mãos, por favor. E Deus, através desta unção, não é o óleo, entenda, não é o óleo milagroso. É a unção que vem do céu. A unção vai despedaçar todo o jugo da tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então feche os olhos agora. Coloque a mão no teu coração. Diga assim, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite eu te peço, despedaça da minha vida tudo aquilo que me atrapalha de crescer, de prosperar, de ter mais comunhão com o Senhor, de ter mais alegria, de viver. Arranca de mim tudo que não te agrada e despedaça todo o mal, em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora com as tuas palavras. Deixa eu abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, a sua palavra determina, declara que a unção despedaça o jugo, e muitas pessoas têm se esquecido disso. As pessoas têm colocado fé no óleo, as pessoas têm colocado fé na rosa, as pessoas têm colocado fé no lenço, mas se esquecem que a unção não está em nenhum objeto terrestre, mas a unção está no Senhor. Então desce agora com a unção para tocar nesta vida, deste homem, desta mulher, e despedaçar todo este mal que tem prendido ele, que tem prendido ela, e que não tem permitido de alcançar os sonhos, os projetos e os objetivos. Em nome do Senhor Jesus, despedaça todo o jugo agora. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Digam amém, Jesus. Amém. Diga, eu tomo posse, Senhor. Vou colocar uma unção na sua testa e nas suas duas mãos. Então estenda as mãos para frente. Pastora, por favor. A unção para despedaçar todo o jugo. A unção para despedaçar todo o jugo, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode colocar a seu lugar, por favor.
Esse azeite ele veio lá de Israel, da Terra Santa, foi consagrado lá. Nós temos orado a cada dia, ele é consagrado no altar, para que Deus ele venha despedaçar qualquer impedimento da tua vida. Amém? Amém. Tome posse, porque parece ser apenas algo simbólico, mas no mundo espiritual aconteceu algo tremendo aqui nesta noite. Glória a Deus. Quero que você pegue a palavra de Deus aí, por favor. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Pegue a Bíblia. Pastor, eu não tenho. Vou providenciar para você já. E abra comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Lá no Novo Testamento, né? Paulo escreveu muitas cartas e tratou de muitos assuntos. Quando ele está falando aqui, ele está falando de algo que cabe a todos nós prestarmos muita atenção para termos um entendimento daquilo que ele quis dizer com essas palavras. Quem achou, diga amém. Amém. Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo de número 6. Vamos lá. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Amém. Então todo aquele que tem fé em Deus se torna pela fé filho de Abraão. Abraão não era brasileiro, Abraão não era nem sequer americano, nem aqui vivia na América do Sul, nem na Central, nem na do Norte. Abraão era um homem da época, nascido em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus hoje é o Iraque, então Abraão era iraquiano. Mas só que apesar de ele ter nascido no Iraque, ele vai sair do Iraque e vai para a terra onde Deus vai mostrar para ele. Por quê? Por causa da fé. Ele foi conhecido e é conhecido até hoje como o pai da fé. O pai da fé. Porque teve fé em Deus. Então todos aqueles que são hoje filhos de Deus é porque têm fé em Deus e são filhos de Abraão por causa da fé. Quem está entendendo aqui? Aí diz assim: todas as nações serão benditas em ti. Deus disse isso para Abraão. Por causa da tua fé, Abraão, muita gente vai ser abençoada. E aí o Paulo ainda chega a dizer assim: de sorte que os que são da fé, eu sou da fé. Quem é da fé, diga amém. Amém. São benditos como o crente Abraão. Amém? Feche os teus olhos, deixa eu abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus, Pai bendito e todo-poderoso, a tua palavra é eterna, a tua palavra dura para sempre. Palavra essa que ensina, exorta, capacita, edifica e transforma. Palavra que nos trouxe a tua presença nesta noite e que surte efeito quando o teu Espírito Santo está presente. Então enche este lugar nesta noite com a tua glória. Fala poderosamente a cada coração de cada pessoa que está aqui. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Digam amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor.
muito poderoso na nossa vida, já que nós somos benditos do Senhor. E quando eu sou um bendito do Senhor, tenho direito a muitas benevolências da parte dele. Quando eu chamo alguém de bendito, da mesma forma eu estou abençoando aquela pessoa, e aquela bênção que eu estou liberando para a pessoa automaticamente vai voltar para mim. Então, quando eu vou falar para alguém, vou me dirigir a alguém, se eu disser ou bendito ou abençoado, porque são palavras ligadas, eu estou trazendo bênçãos para a minha própria vida, além de abençoar a vida do meu irmão. E eu digo para você que nesta noite tem um bendito perto de você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é bendito do Senhor. Amém? Amém. Você liberou uma bênção e recebeu uma. Você não viu nada acontecer, mas no mundo espiritual aconteceu uma maravilha. Você deu uma bênção e Deus te deu outra em troca, porque você chamou o seu irmão de bendito. Amém? Amém. E assim tem que ser a nossa vida diariamente. Na rua, no trabalho. A gente precisa aprender a abençoar as pessoas ao invés de amaldiçoar. Ao invés de ser assim: seu maldito, seu canalha, seu isso, seu aquilo. Pelo contrário, quando você diz assim, seu bendito, porque o cristão ele xinga assim, né? Esse abençoado, ele está, na verdade, querendo xingar, mas ele não deixa a palavra sair. A palavra que sai é a contrária, porque ele diz assim, bendito, ele diz abençoado, e com isso, mesmo com raiva, ele está recebendo bênçãos na vida dele. Mesmo com raiva do outro, porque isso acontece com qualquer um. Quem falar que às vezes não passa por uma situação de raiva é mentiroso, porque a Bíblia diz que a ira dura um momento. Todo mundo tem ira, todo mundo passa um momento de nervoso, mas é nesse momento que eu tenho que mostrar para o Senhor que eu sou da fé, a fé de Abraão. Eu sou filho de Abraão, sou filho de Deus, então eu também sou bendito. E eu não vou querer o mal de ninguém, pelo contrário, eu vou dizer, você é bendito, porque esta bênção vai tornar para a minha vida também, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós temos o privilégio de ouvir o Evangelho, ouvir essas maravilhas. Por quê? Porque o Abraão foi evangelizado. O Evangelho chegou a Abraão através de Deus. Deus chamou Abraão. Deus falou com Abraão. Abraão antes era conhecido como Abrão. Abraão antes vivia no meio da família, do povo que era idólatra, que adorava mil coisas, mas não adorava a Deus. O povo que tinha Deus para tudo, Deus para plantar, Deus para colher, Deus para chover, Deus para ter filho, Deus para isso. Tinha um monte de Deus, eles tinham tudo que é deuses. Adoravam todos os deuses que você possa imaginar. Em Ur dos Caldeus era a maior fábrica de deuses do planeta. Criavam deuses para tudo. Mas Deus viu dentro do coração de Abraão justiça. A Bíblia diz que isso foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, Deus escolheu ele pela justiça que estava dentro do coração. Era um homem justo, sincero, reto. Era um homem que não desejava o mal das pessoas. Então Deus vai tirar ele dali e vai tornar ele um bendito, e vai dizer: as outras pessoas que acreditarem na tua fé serão benditas por causa de você, Abraão. E Abraão tomou posse daquilo. Mas só que para Abraão ser um bendito, e para eu e você sermos benditos do Senhor, nós precisamos muitas vezes renunciar coisas da nossa vida, para podermos alcançar o que Deus tem preparado para nós. Na sexta-feira, por exemplo, a grande maioria não esteve aqui, eu falei sobre o que Jesus ensinou aos discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Diga amém. O discípulo de Jesus, ele precisa renunciar para ser discípulo. Jesus disse assim: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. Jesus ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo e siga-me. Abraão, ele teve que aprender isso sem ter Jesus para ensinar. Ele teve que renunciar por causa de uma voz que falou no ouvido dele. E nesses passos de renúncia que Abraão deu, ele nos ensinou a ser benditos do Senhor. É por isso que Deus disse para ele assim: as famílias da terra serão benditas se agirem como você agiu, Abraão, se fizerem o que você fez. A história de Abraão é muito conhecida.
A maioria das pessoas conhece a história de Abraão. Abraão, ele é o homem mais respeitado nas três mais poderosas religiões, podemos chamar assim, do planeta. Abraão é respeitado no cristianismo, que é aonde nós frequentamos, os protestantes. Abraão, ele é respeitado no Islã, os muçulmanos respeitam Abraão como tudo. E também as pessoas que acreditam em Maomé representam ali também a parte do Islã, mas uma outra parte, eles também acreditam em Abraão. Os católicos acreditam em Abraão e confiam que Abraão é o pai da fé. Abraão é o homem mais respeitado da Bíblia, mais respeitado muitas vezes até que Jesus, porque existem religiões que não aceitam Jesus e que dizem que Jesus é só um profeta, mas Abraão eles reconhecem. Abraão é o homem mais respeitado de toda a Bíblia. Por que esse homem conseguiu atingir esta posição e como que ele conseguiu ser bem sucedido em tudo que ele fez? Tudo que ele tocava as mãos dava certo, tudo que ele tentava fazer ia para frente, tudo que ele imaginava, que ele sonhava dava certo. É porque ele primeiro precisou ter passos de renúncia na vida dele. E se você, amado, amada, que está me ouvindo agora ou me assistindo, se você não aprender a renunciar coisas na tua vida para estar com Deus, você jamais vai ter como status filho de Abraão, bendito do Senhor, ou aquele que recebe a bênção de Deus, de forma alguma, por causa que falta renúncia. Eu quero que você entenda da seguinte forma: primeiro, Abraão, ele teve que renunciar uma coisa para estar na presença do Senhor. Gênesis capítulo 12 está escrito: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai do lugar onde você nasceu, sai da sua parentela, sai do meio dos seus parentes e vai para o lugar onde eu vou trabalhar na sua vida. Abraão, naquele momento, ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que renunciar. E quando eu digo renunciar, ele está renunciando aqui à família, à pátria e à família. Ele não é que ele virou inimigo deles, entenda isso. Não é que ele disse assim: eu não quero mais saber do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, olha, nem me liguem, porque agora eu sou crente. Não é isso. Quando ele renunciou, ele quis dizer assim: olha, eu só não posso, ou eu não vou mais abrir mão de estar na presença de Deus para estar com vocês. Eu não vou mais abrir mão de adorar a Deus porque vocês não me deixam espaço. Eu já contei essa história. Quando eu me casei com a minha esposa, nós não tínhamos condição de morar numa casa, alugar uma casa, foi morar todo mundo junto. Eu, a minha esposa, as irmãs dela, a mãe, o padrasto, a avó, o papagaio, todo mundo. Até o meu pai entrou nessa. Estava todo mundo morando na mesma casa. A casa era grande. Mas eu não conhecia Deus nessa época. Mas eu sempre sentia Deus falando comigo que precisava de mim e eu não entendia como. As pessoas que chegavam para me evangelizar, eu sempre parava para ouvir. E eles diziam assim: você tem que ir para a igreja, Deus tem uma obra na tua vida. E eu dizia assim: ah, tá bom, na hora certa eu vou. E quando a gente morava todo mundo junto, eu queria buscar Deus, mas não conseguia. Por quê? Porque se fosse na sala tinha gente, se fosse na copa tinha gente, se fosse na cozinha tinha gente, se entrasse no quarto alguém batia na porta, se fosse até no banheiro, que tinha um embaixo e um em cima, era só entrar no banheiro e alguém batia na porta. Não tinha lugar para buscar a Deus. Eu comecei a perceber que aquele ambiente onde eu estava me impedindo de ter comunhão com Deus. Entenda o que Deus está falando para você nesta noite. Existem fatores na tua vida, situações que te impedem de ter comunhão com Deus e você está se acomodando com isso. E Deus já disse há muito tempo: sai do meio deles, porque eu quero você para mim. Deus, ele fala para Abraão, e Abraão não pensa duas vezes. Abraão não tem igreja, Abraão não tem Bíblia, Abraão não tem pastor, Abraão não tem dia de culto. Abraão tem uma voz no ouvido falando: sai daí agora, porque eu quero te usar, meu filho. E Abraão vai deixar tudo de lado, vai renunciar à família. Não é que nunca mais ele falou com o pai, o Tera, porque quando ele sai de casa, o pai morre. Então ele não teve mais contato. Mas o seu irmão, ele sempre
tentou evangelizar esse irmão, mas não teve jeito. O seu sobrinho Ló, ele leva junto. Abraão não fez pouco caso da família. Renunciar não é isso. Renunciar não é virar as costas para as pessoas. Renunciar não é virar a cara, como tem muito crente por aí, que passa de cabeça erguida e não nem cumprimentar, nem bom dia dá, porque diz assim: eu sou crente, eu não me misturo. Não é isso, as pessoas estão confundindo as coisas. Renunciar é não ser igual. Renunciar é não andar nos mesmos passos. Renunciar não é aquilo que as pessoas pensam que é. Renunciar é eu ouvir a voz do Senhor, obedecer o que Ele está me mandando e deixar os conselhos de fora de lado. Quem está entendendo aqui, diga amém. O Abraão, ele teve que renunciar tudo, porque nada pode se opor à sua comunhão com Deus. Se você deixar alguma coisa se opor à sua comunhão com Deus, você não é digno dele. Veja o que Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus. Vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Mateus, primeiro dos Evangelhos, capítulo de número 10. Amém? Amém. Porque às vezes a pessoa ela coloca as coisas na frente de Deus. Diga para quem está perto de você: nada pode estar na frente de Deus. Nada. Mateus capítulo 10, ó, quem está falando é Jesus. Jesus nunca mentiu, viu? Nunca. Ele diz assim, versículo 37: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus, ele está indo aqui de impacto mesmo, que é para a pessoa pensar duas vezes, que é para a pessoa parar e dizer assim: peraí, será que eu estou seguindo? Será que eu estou carregando a minha cruz? Será que eu estou renunciando à minha família? Entenda mais uma vez: renunciar à família não é deixar de falar. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo minha sogra, eu amo toda a minha família. Mas não é por isso que eu vou deixar de buscar a Deus para estar com eles. Não é por isso. Se eu vou buscar a Deus, o que eles inventarem, seja o que for, até motivo de doença muitas vezes, eu não deixo de vir buscar a Deus para estar com a minha família. Eu não deixo. Eu não deixo de estar com o meu Deus para estar com qualquer pessoa que eu amo nessa terra, porque eu amo muito mais a Deus do que qualquer outra pessoa, até mais do que a minha esposa. Até mais do que a minha esposa. Se a minha esposa falar: eu não vou para a igreja, eu falo: então você fica aí porque eu vou, porque eu amo muito mais a Deus do que ela. Eu renuncio ela por causa de Deus. Eu renuncio os filhos por causa de Deus. Eu renuncio pai e mãe e irmãos por causa de Deus. E é isso que Deus quer que você entenda. Renunciar não é abandonar. Renunciar não é virar as costas. Renunciar é dar preferência para Deus em primeiro lugar. Diga agora. Quando você dá preferência para Deus, Deus dá preferência para você. Basta você dobrar os joelhos e pedir, e Ele diz assim: esse meu servo aí é aquele que deixa tudo para me servir. Então para Ele eu faço agora, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus por isso. Jesus está dizendo: não é digno de mim. Eu imagino, aqui eu estou lendo, eu não estou vendo a face de Jesus, não é? Mas eu imagino Jesus falando isso na cara: não é digno de mim. Ah, mas Senhor, eu te busquei, eu te adorei. Mas aquele dia, ou aquele outro dia, ou aquela semana, ou aquela vez, ou aquilo, porque não existe uma coisa que Jesus não grave. Tudo, a Bíblia diz que existe no céu o livro das obras. Tudo que nós fazemos está escrito ali. Ainda que eu faça escondido de todo mundo, está marcado lá. E vai ter um dia que Ele vai abrir esse livro, Ele vai mostrar para mim, e não vai ter como eu dizer para Ele: mas eu não fiz isso. Ele vai dizer: não fez. Eu vi. Ah, mas eu não fui aquele dia, ou eu faltei aquele dia, ou eu deixei isso aquele dia. Senhor, eu preferi isso aquele dia, ou
domingo para a igreja. Amados, se você quer ficar com Deus a eternidade, 2 horas. Vou falar como eu falei sexta-feira. Você sabia que uma semana tem 168 horas? E que Deus só pede para você 8? Que é a quarta, a sexta e o domingo, 2h30 no máximo. No máximo. Então não dá nem 8 horas, dá 7h30. Vamos colocar 7 horas. São 7 horas que Deus pede para você por semana, não quer mais nada. Ele fala para você, ora de manhã, se você não quiser orar, tudo bem. Ora à tarde, não quer orar, vai fazer o quê? Mas vai para a igreja. Porque você precisa buscar conhecimento. Porque você precisa entender o que eu quero com você. Porque você precisa entender por que eu te chamei, por que eu te escolhi, ou por que eu te criei. Eu te criei para jogar nesse mundo e deixar você aí fazendo o que quiser, ou andando por onde quiser. Eu te criei com um propósito lógico de você renunciar tudo para me servir para todo sempre. Diga glória a Deus. Então, amados, nós temos que começar a entender. Abraão só era bem sucedido porque, primeiro, renunciou à família. Fala assim, a minha família não é mais importante que Deus. Eu amo a minha família. Eu amo todos da minha família, eu amo. A gente é capaz de fazer coisas loucuras pela nossa família. Se alguém está precisando de alguma coisa, a gente larga tudo e corre. Mas se for para largar a Deus e correr, não dá. Não dá. Então comece a repensar os seus conceitos. E comece a repensar as suas decisões. Para estar com Deus, abra mão, muitas vezes da sua casa, da sua família. Por que você não foi para a igreja ontem, irmão? É porque a casa estava bagunçada. Como assim? Por que você não foi buscar a Deus? É porque eu não quis renunciar. Ei, irmão. Como assim? Abraão só recebeu esse nome, esse título bendito, porque renunciou à família. Quem pode entender aqui, diga amém. Amém. Ele deu um segundo passo. O segundo passo dele foi renunciar ao Egito. Ele estava em Betel. O que quer dizer Betel? Como? Casa de Deus. Casa de Deus, casa do Senhor. Betel é a casa de Deus. Abraão está em Betel, mas ele sai de Betel e vai para o Egito. O Egito representa o mundo. Ele vai para o mundo. E lá no mundo ele sofre, porque ele tem que enganar o rei, na época o faraó, e dizer que a sua irmã, na verdade a sua esposa é sua irmã, que na verdade era meia irmã dele. Ele só omitiu, ele não mentiu. Ele disse, não, ela é minha irmã, mas não falou que era esposa. E ali ele vai sofrer as duras penas, porque não sabe o que está acontecendo com a esposa. Mas depois de sofrer ali no Egito, o que ele resolve fazer? Ele resolve voltar para Betel. Então, o segundo passo de renúncia da nossa vida tem que ser o quê? Renunciar ao mundo. E eu digo para você que só de você estar aqui nesta noite, este passo já está se cumprindo na tua vida, porque você renunciou a estar em qualquer lugar para estar na presença do Senhor. Você renunciou ao mundo para estar em Betel, na casa de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Renunciar ao mundo é deixar o mundo para trás. O que está acontecendo de errado hoje com as igrejas é isso. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, de forma alguma. Mas as pessoas estão trazendo o mundo para a igreja. E não a igreja para o mundo. Hoje em dia, se faz cada coisa em cima do altar que parece loucura. Eu fui numa igreja uma vez que estavam fumando em cima do altar. Estou falando a verdade. E o pastor que mandou. Falou assim, então acende cigarro aí. E o rapaz acendeu mesmo. Fuma mais. Ele fumou mesmo. Eu vi isso acontecer. Estão fazendo cada coisa dentro da igreja. E as pessoas não estão mais renunciando ao mundo. Pelo contrário, para atrair o mundo para dentro da igreja, eles estão querendo colocar o mundo dentro da igreja para ver se as pessoas vêm. E não é assim que funciona. Por exemplo, eu estou entrando em Betel. Betel não é a minha casa. Na minha casa você entra como você quiser. Na minha casa você entra como você quiser. Eu vou te receber. Você pode entrar lá mascando chiclete, eu não vou te falar nada. Se você falar, eu estou com o celular aqui, posso atender? Claro que pode.
Se você falar na minha casa, olha, eu queria fumar ou beber, não é lá fora aqui dentro. Só isso que eu não vou deixar aqui dentro, mas lá fora. Você é livre, não é? Mas às vezes a pessoa dentro da casa de Deus, ela vem com o celular. Ninguém é proibido de andar com o celular, você tem que estar com o seu celular, mas ligado. E na hora do culto, às vezes a pessoa atende o celular e no culto ela está com uma carranca feia para o pastor. Mas quando o celular toca, ela corre lá fora, atende. Peraí que eu já vou chegar, viu? Ó, daqui a pouco eu chego aí, viu? O pastor está falando muito aqui. Tá bom. Tchum. E aí quando ela volta para dentro da igreja, ela fica assim: pastor, pastor. Ô pastor, termina aí, pastor. Ô pastor. Isso não é renunciar ao mundo, gente. Isso aí é amar o mundo, na minha opinião. Porque se eu não conseguir esquecer da minha vida lá fora, e é o que está faltando muitas vezes, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus e Deus está falando através de mim. É o que está faltando muitas vezes para as pessoas nessa terra. É esquecerem um pouco da vida cotidiana e por um período de tempo dentro da casa do Senhor se esquecer que pertence a esse mundo e se lembrar que pertence ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Esta casa, ela não é minha, esta casa é de Deus. Então Deus se incomoda quando alguém masca chiclete dentro da casa dele. Deus se incomoda quando o celular toca dentro da casa dele. Deus se incomoda quando a pessoa sai do culto para fumar. Ou você não acredita nisso? Lógico que tem. O que mais tem é isso. Pessoas que se levantam e vão lá fora fumar. Está dentro da casa do Criador de todas as coisas. Essa pessoa está mostrando o que para Deus? Eu não renuncio. Eu estou aqui dentro da tua casa. Eu sou o seu filho. Porque todo mundo fala assim: eu também sou filho de Deus. Mas não é bem assim. Eu estou aqui dentro, mas lá fora é o seguinte: lá fora sou eu. Não é assim que funciona, não. Aqui dentro você é filho de Deus, lá fora você tem que continuar sendo. Você não pode continuar vivendo a mesma vida que viveu no mundo dentro da igreja. Dentro da igreja você pertence a Deus. E lá fora você também pertence a Deus e reflete a glória de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aqui comigo no Salmo de número 84. Abraão teve que renunciar ao mundo para estar na casa de Deus. Você tem que renunciar também. No Salmo, livro dos Salmos, no capítulo de número 84, acharam? Versículo 10, o salmista disse assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Vale mais um dia na casa de Deus do que um cruzeiro de férias. Vale mais um dia na casa de Deus do que um jogo de futebol. Vale mais um dia na casa de Deus do que qualquer outra coisa que possa te tirar da presença dele lá fora. Enquanto você não tiver isso no teu coração, Deus não olha do céu e diz: esse é bendito no meu santo nome. Porque para as coisas darem certo na tua vida, você tem que aprender a renunciar. E renunciar tudo por amor a ele. E quando eu digo tudo, eu estou falando de tudo mesmo. Quem está compreendendo, diga amém. Abraão renunciou a família, renunciou a pátria, renunciou o mundo para estar na presença de Deus. Renunciou o sobrinho Ló, não é? Ele nunca brigou com Ló. O Ló foi com ele não podia ter levado, mas levou, lá na frente deu problema. Ele errou, mas lá na frente deu problema. Mas quem estava dando problema eram os servos de Ló. Isso está escrito no livro de Gênesis. Então quando ele vai dizer assim: ó, olha, escolhe a direita, eu escolho a esquerda, o lado que você escolher eu vou para o lado contrário. Ele está se separando, ele está até mesmo renunciando o sobrinho. Por quê? Porque o sobrinho, querendo ou não, direto ou indiretamente, está trazendo problemas para ele. Ali aquele probleminha, agora é só um probleminha, mas depois vai virar um problema. Então o que eu tenho que aprender? Eu tenho que renunciar às pessoas que atrapalham, que me trazem problemas. Tem pessoas que muitas vezes
atrapalhando a tua vida, e você tem visto isso, mas você pensa assim: não, mas é porque Deus me colocou no caminho que é para ajudar. Amado, acorda. Acorda. Deus está dizendo para você: renuncie agora por amor de mim, para fazer a minha vontade, e eu te abençoarei. E a pessoa continua dormindo. Tem muita gente, amado, tem muita gente que está querendo o mal, muitas vezes querendo o seu mal, querendo te atrapalhar, querendo te passar para trás, e você tem visto isso. Não é que você vai tornar essa pessoa, entenda o que eu estou falando, não me entenda mal, você não vai tornar essa pessoa o seu inimigo, você não vai fazer essa pessoa: não, eu odeio essa pessoa, não olho mais na cara. Não é isso. É você parar de andar junto, porque Abraão, mesmo ele tendo dito assim: Ló, vai para lá que eu vou para cá, mas quando o Kedorlaomer sequestrou a Ló, o Abraão foi o primeiro que disse: eu vou atrás do meu sobrinho. Ele renunciou a andar junto, mas continuou amando do mesmo jeito. Ele renunciou a estar junto com ele porque ia trazer problema, mas só que quando ele teve problemas, ele foi o primeiro que estendeu as mãos. E Deus está dizendo: você renuncia, não vira as costas, porque se essa pessoa precisar, você tem que ser o primeiro a estender as mãos, para provar que você é bendito do Senhor. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, amados, todos que trazem problemas, renunciem. Problema pequeno vai se tornar um problema grande, está trazendo tropeço para a tua vida. Ló, aliás, Abraão, ele renunciou também quem? O filho Ismael. Quando ele teve o filho Ismael, ele só conseguiu receber o filho da promessa quando ele mandou o Ismael embora junto com Agar. Quando a Sara engravidou, ele mandou eles embora. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes precisam renunciar ao erro do passado. Porque tem gente que insiste no erro do passado. Tem gente que insiste em fazer as mesmas coisas que fazia no passado. Se Deus já te chamou, se Deus já te escolheu para ser uma nova criatura, o que vai ter de bom no seu passado? O que vai ter de bom no que você... Mas tem pessoas que vivem assim: ah, mas aquele tempo que era bom, ah, mas aquele tempo que isso... Que tempo que era bom? O tempo que é bom é agora, que Deus vai fazer na tua vida hoje. Ele vai realizar a partir de agora o que Ele vai fazer nesse minuto. É isso que é bom na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Mas não para agradar, quem está entendendo mesmo. Amém. Jesus, ele disse assim, capítulo 12 e versículo de número 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, se a pessoa continua vivendo uma vida de divisão, ela não sabe se serve a Deus ou se não serve. Ela não sabe se ama a Deus ou se não ama. Ela não sabe se faz isso ou se não faz. Ela está dividida. E muitas vezes a vida dela é devastada mesmo. Várias áreas da vida devastadas e ela não entende. Elias chega no povo e diz assim: até quando concheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pensando: será que eu sou de Deus? Será que eu não sou? Se Deus já te chamou, se Deus já te resgatou, se Deus já transformou a tua vida, se Deus já fez promessas de vitórias a você, se Deus já te chamou de bendito em nome do Senhor, então o que mais que é preciso para você entender que o que passou, passou, e o que vem novo é novo de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Para não ser devastado. Se eu ficar dividido em servir a Deus ou não, ainda que pareça que as coisas vão bem, na verdade, no fundo, só você sabe o que realmente está indo bem na sua vida.
No fundo, você não precisa falar para mim. Você não precisa falar para ninguém. Porque Deus, Ele conhece o interior de cada pessoa e Ele sabe o que está faltando na tua vida. E somente Ele pode te dar. Mas para Ele colocar, te entregar, Ele necessita de uma atitude sua. Renúncia, diga renúncia. Diga, eu preciso renunciar. O Abraão renunciou, vamos lá, a pátria, a família, o mundo. Ele renunciou ao sobrinho Ló porque estava trazendo problema. Ele renunciou aos erros do passado, a Agar e Ismael, ele teve que mandar embora. E para você ver como que é tão poderosa essa palavra de Jesus, quando ele mandou Ismael embora, Ismael foi para o deserto, se tornou uma grande nação. Deus fez uma promessa na vida de Ismael, e hoje Ismael, e juntamente com Isaac, que se tornou depois Israel por causa de Jacó, eles são os maiores inimigos. A Palestina, os árabes, não é? Com Israel. Israel são os filhos de Abraão, os filhos da parte do Isaac. Os árabes são os filhos de Ismael, os ismaelitas. São inimigos até hoje, são divididos até hoje. O reino dividido nunca prospera. O reino dividido sempre é devastado. São filhos do mesmo pai. A Arábia Saudita e Israel são filhos do mesmo pai, mas até hoje vivem em guerra. Por quê? Porque o Abraão, ele errou no passado, mas ele acertou quando ele mandou embora o erro do passado. E é isso que as pessoas precisam fazer: renunciar o erro do passado. Diga glória a Deus. Abraão também teve que renunciar o velho homem. Por quê? Porque antes ele se chamava Abrão. Abrão quer dizer pai de altura. Quando Deus escolhe ele, Deus diz assim: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tem que renunciar à família, ele tem que renunciar aos irmãos, ele tem que renunciar a tudo que ele conhece, que já viveu, a terra que ele conhece. Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. Eu sei que ninguém aqui faria o que Abraão fez. Deixar tudo que conhece para ir para um lugar que não conhece ninguém, para fazer a vontade de Deus. Deixar tudo que conhece, todos que conhecem, para seguir aquela voz. Eu já cansei de fazer isso. Hoje eu estou nessa cidade porque Deus me trouxe aqui. Eu não vim aqui por acaso. Eu já passei por outras cidades que Deus me levou, e não foi por acaso, porque Deus disse: vai, eu vou. Deixei para trás mãe, pai. Meu irmão está aqui hoje, é prova. A primeira cidade que eu fui, em Osasco, o meu irmão me ligou na primeira noite, lembra, Henrique? Chorando, e eu também chorei. Por quê? Por causa da distância. Porque eu tive que deixar todo mundo para trás para fazer a vontade de Deus. Eu tive que ir. Eu não podia. E eu morri, ou eu virei inimigo do meu irmão, ou eu virei inimigo dos meus pais. É claro que não. Eu apenas renunciei a estar com eles por um momento, por um pequeno período. Eu renunciei para fazer a vontade de Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque Deus tem sido o principal motivo da minha vida. Enquanto Deus não for o principal motivo da tua vida, as coisas não podem dar certo. E quando você não aprender a renunciar por amor a Ele, Jesus falou: aquele que amar mais a mãe, o pai, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Pode parecer loucura, mas pastor, você ama mais a Deus do que os seus filhos? Sim. Você ama mais a Deus do que a sua esposa? Sim. Eu amo. Eu amo. Porque tem coisas que Deus me pede para fazer, que eu faço na mesma hora, e que se a minha esposa me pedisse para fazer, eu ia ficar enrolando. Se meu filho me pedisse para fazer, eu ia ficar enrolando para fazer. Mas quando Deus me pede, eu vou lá e faço. Glória a Deus. Porque com Deus não se brinca. Não é, amados? Então Abraão, ele teve que renunciar tudo isso, mas uma coisa que ele teve que mudar, e foi Deus quem mudou, e Deus quer fazer isso hoje na tua vida. Ele se chamava pai de altura, Abrão, mas Deus falou para ele: você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão, o pai das multidões. Glória a Deus. Quem muda o nosso nome é Deus, e Deus, ele não quer mais que você seja o pai de altura. O que quer dizer o pai de altura? Aquele que anda com a cabeça nas nuvens. Aquele que pensa que é só eu correr atrás que eu tenho, é só eu fazer isso que dá certo. Ele anda com a cabeça nas nuvens, mas só que o pé está no chão.
Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. O Abraão era esse. Mas só que Deus disse assim: não, Abraão, chega, não é pela sua própria força e vontade, mas é pela minha vontade. Você é pai de multidões, porque o que eu farei com você no céu não tem estrela que dê para contar, na terra, na areia do mar, não tem grão que se dê para contar. É isso que eu farei, e todas as famílias daqui 1000, 2000, 3000 anos serão benditas por causa da sua renúncia. Abraão, diga glória a Deus. Ele teve que abandonar o velho homem. Olha só, o Espírito Santo está fazendo algo aqui. Ele teve que abandonar o velho homem. Meu Deus do céu, Senhor, não me faz levar para esse lado, não. Ele teve que abandonar o velho homem. Ele teve que mostrar para Deus que virou a nova criatura. E quantas pessoas estão na presença de Deus hoje e ainda continuam vivendo a mesma criatura que viveu no mundo? Continuam sendo a mesma criatura. A pessoa no dia do batismo, o velho homem morreu, mas ressuscitou de novo. Porque a pessoa não aceita, porque ela não muda. E por que não? Peraí, não, eu quero mostrar para você na Bíblia, porque senão você vai achar que eu estou falando porque eu quero. Vamos aqui. Efésios capítulo de número 4. Vamos lá. Quem está falando aqui é Deus. Quem crê nisso é Deus. Se eu quero ter vitórias na minha vida, se eu quero ser um bendito em nome do Senhor, eu tenho que aprender a renunciar. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim, ó. Versículo. Vamos ler a partir do 20. É porque eu vim pelo Espírito Santo, então eu estou meio perdido aqui na Bíblia. Deixa eu me achar. Acharam? Amém. Depois tem que cortar isso aí desse vídeo, hein? Amém? Versículo 20 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quanta gente está indo para a igreja e está no engano. Ah, eu estou salvo, não, você não está salvo coisa nenhuma, está fazendo tudo errado, está andando tudo errado, não renuncia a nada para estar, mas não tem coragem, não tem coragem de renunciar a nada para estar com Deus. E quer dizer, estou salvo, está vivendo no engano. Está vivendo no engano, por quê? Porque continua vivendo o mesmo homem que viveu, que nasceu daquele jeito, viveu daquele jeito e ainda não morreu. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não tenha carranca de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Acabou, Jesus muda tudo isso. Jesus arranca o velho homem de dentro de você e transforma você numa nova criatura, só se você deixar. Porque se você não deixar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Quem está entendendo aqui? Olha só, amados, é Deus quem está falando isso. Despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, a concupiscência, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, aleluia, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o novo homem de Deus. Esse é o novo homem de Deus. Eu virei um novo homem, porque as coisas velhas se passaram da minha vida. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Eu não posso viver a mesma vida que eu sempre vivi, porque Deus me mudou. Eu tive que renunciar a muita coisa, sabia? Eu tive que renunciar a amigo. Eu tive
tive que renunciar a coisas que eu gostava de fazer. Eu tive que renunciar a manias que eu tinha. E até hoje eu tenho que renunciar. Quantas são as vezes, olha, a gente foi viajar no final do ano, e a gente foi na sexta-noite, no Natal, e ficamos lá o sábado, e eu saí de lá da praia às 5 horas da manhã, para vir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu renuncio o meu domingo para Deus. O meu domingo inteiro. Se eu fosse outro, eu podia dizer assim: não, hoje eu não vou não. Vou dar um jeito aí. Não, vou pedir uma folga. Como que eu vou pedir uma folga para Deus? Ô Senhor, me dá uma folga, Pai. Como que eu vou pedir umas férias para Deus? Ô Senhor, o Senhor me dá umas férias, estou te servindo demais, já faz 6 anos, né? Todo dia, Pai, eu não aguento mais, eu já li tudo isso aqui. Olha, a minha Bíblia está rasgando, olha só, está toda rasgada, de tanto que eu fico abrindo e fechando, e vira. Não, dá férias aí. Como que eu vou fazer isso? Só que tem muita gente que anda fazendo isso com Deus todo dia. O Senhor, se eu ficar aí, eu fico aqui, é assim mesmo. A pessoa acorda de manhã para trabalhar, nem lembra que Deus guardou ela a noite inteira e não entrou um ladrão na casa dela. Ela nem lembra que ela tem um carro ou não tem na garagem e ninguém colocou a mão. Ela nem lembra que ela levanta e ela tem ali que colocar no pé, porque não foi o suor dela que deu, não. Foi Deus quem deu saúde para ela ganhar. Ela não lembra. As pessoas se esquecem de Deus todo dia e querem dizer que renuncia. Renuncia o quê? Não renuncia 2 horas no domingo, ou numa quarta, ou numa sexta para estar com Deus. Quer morar no céu para quê? Se no céu não tem nenhum minuto que você vai dizer assim: Senhor, se eu me dá uma licencinha, eu vou ali na minha mansão celestial, tirar uma soneca, estou cansado. Não tem isso não, filho. No céu é 24 horas por dia, na maneira de dizer, porque no céu não tem noite. Então é o tempo inteiro adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero continuar então sendo esse velho homem. Para com isso, amado. Se transforme. Olha o que está escrito aqui, versículo de número 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Peraí, aquele que mentia, não pode mais mentir. E não adianta a pessoa dizer assim: quem fala que não mente é mentiroso. Ele que é mentiroso. Porque a pessoa só mente se quiser. Só se quiser. Ninguém é obrigado a mentir. É até no telefone. Alô, fulano de tal está aí, o outro está na frente falando assim: tá, não. Mentiu porque quis. Porque podia muito bem ter falado assim: olha, ele está aqui, mas só que ele não pode atender agora. Ele está aqui, mas agora não dá para ele falar. Uma mentira pequena é igual uma mentira grande, amor. O diabo é o pai da mentira, aquele que mente se faz filho dele. Se eu minto num negócio pequenininho, com certeza eu vou mentir numa grande história. E a Bíblia está dizendo que o novo homem deixa a mentira. Você quer ver uma coisa? Vamos ver se você fala a verdade. É Deus que está usando, né? Está devolvendo o dízimo? Vai lá, hein? Porque se você mentir, você não está mentindo para mim. Mentir para mim é muito fácil, porque eu sou bobo, Caio. Né? Você pode até me contar a história, eu vou cair nela. Mas para Deus ninguém mente, amado. Porque em Deus está a verdade e a justiça. Ele conhece todas as coisas. Olha só o que está escrito aqui no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Minha boca vai ficar saindo bobagem, sendo que antes, de 10 palavras que eu falava, 8 eram palavrão. E era
E se a minha boca, que eu disse no começo para você, uma pessoa fazia isso para mim, a minha primeira atitude era amaldiçoar até a terceira e a quarta geração. Maldito, miserável, blá, blá, blá. Mas de uma boca que sai água doce não pode sair água salgada. E da minha boca tem que sair o quê? Mesmo que eu esteja com raiva. Bendito do Senhor. Isso é um abençoado mesmo. Olha só o que está fazendo. A minha boca tem que mudar. Não pode sair palavra torpe. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Então diga assim: eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar. O velho homem para trás. Eu quero que você tome posse da palavra, porque Deus está nos usando para falar. Eu quero alcançar. Eu nunca vi na Bíblia um homem mais bem sucedido. Claro que Davi teve muita riqueza, mas para a época de Abraão, amado, não era que nem hoje não. Para você chegar de uma casa a outra era 2, 3 dias de distância, não tinha uma casa colada na outra. E Abraão tinha ouro, prata, camelo. Só de ele ter camelo é como se ele tivesse vários carros importados, porque o camelo era o carro importado naquela época. A mula era o carro nacional, né? Ele tinha mula, ele tinha camelo, ele tinha boi, ele tinha tudo. E qual é o outro segredo? Qual é a outra renúncia que ele teve que fazer? Primeiro, ele renuncia à família, ele renuncia à pátria, ele renuncia ao mundo para ter comunhão com Deus. Por quê? Nada pode se opor na sua comunhão com Deus. Diga assim: nada pode se opor na minha comunhão com Deus. Nada pode se opor. Ele vai renunciar ao sobrinho Ló, ele vai renunciar ao filho Ismael, a Agar, porque errou. Ele não estava acreditando, Deus prometeu que daria o filho, ele não aguentou, foi e fez por ele mesmo. Teve que renunciar ao erro do passado. Muitas vezes Deus promete uma coisa, a gente vai e faz por nós mesmos. E depois a gente vai lá, desculpa a expressão da palavra, mas quebra a cara. Aí vai dizer: ô Senhor, o que aconteceu? Então, pessoal, eu te avisei, você foi porque quis. É ou não é? Sim ou não? Sim. Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Tá bom. Que bom, né? Aí ele renunciou também o velho homem, virou uma nova criatura. E ele renunciou o que mais? 10% de tudo que ele tinha. Quando o Melquisedeque chegou, e o Melquisedeque falou essa palavra para ele: eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele falou de quem? Do El Elyon. El Elyon quer dizer Deus Altíssimo. Espera aqui um pouquinho. Ele foi até os servos dele e ele disse assim: ei, quantos camelos nós temos aí? Temos 300, Senhor. Então separa 30 para mim. Você que cuida das mulas, vem cá. Quantas mulas nós temos? 500 mulas, 500 jumentos. Separa 50 para mim. Você aí que cuida dos bois, quanta cabeça de boi nós temos aí? Nós temos aqui 1.500 cabeças. Separa 150 cabeças para mim. Você que cuida do ouro, quanto de ouro nós temos aí? Nós temos aqui 100 talentos de ouro. Separa 10 para mim. Você que cuida da prata, o que nós temos aí? Temos X. Tudo, ele foi separando 10%, ele fez um montante, chegou até Melquisedeque e falou assim para mim: o que é isso, Abraão? Abraão, o que é isso, Abraão? Ele disse assim: isso daqui é 10% de tudo que eu tenho, eu estou dando para o Senhor, porque não é meu, é dele. Se eu tenho tudo que eu tenho, foi Ele quem me deu, e nada mais justo do que dar uma parte do que eu tenho para Ele. Quem pode entender isso aqui? Mas as pessoas hoje não querem nem sequer renunciar o dízimo, quem dirá a oferta alçada. Eu quero que você veja aqui comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Eu falei de renúncia aqui na sexta-feira, mas Deus me disse que eu tinha que falar de renúncia hoje. Hoje. Malaquias, capítulo de número 3. Acharam? Diz assim, versículo de número 8. Malaquias é ali antes do Mateus. O que está escrito? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todos acharam? O que está escrito?
roubará. Não, peraí, vamos ensaiar, depois vai para valer. Roubará o homem a Deus. De novo, roubará o homem a Deus. De novo, roubará o homem a Deus. Pergunte a si mesmo, tem como? Tem como. Tem como roubar Deus? Tem como roubar Deus? Será? Só rouba Deus quem quer. Porque se a pessoa não souber renunciar ao dízimo, porque é renúncia, eu confesso para você. Olha, eu confesso para você, diante do Espírito Santo, quando eu cheguei na igreja, a maior raiva que eu tinha de estar na igreja era o pastor falar que tinha que dar 10% do meu dinheiro. Ah, mas que raiva que eu ficava. Não, eu estou sendo sincero. Mas que raiva que me dá. Eu ficava ali, ó, como se... Não é comigo, né? Não é comigo não, isso aí. Eu amo Jesus, Jesus me ama. Meu dinheiro também que não tem, não é malandro. Vai trabalhar. Sai dessa. Eu ficava ali, só aqui dentro, ó. E o pastor falando, é isso aí. Vamos lá, termina logo, embora. Sai dessa parte, passa pra frente. Estou falando diante de Deus aqui. E hoje, Deus me deu essa revelação, Ele já me deu essa revelação há muito tempo. O maior medo de uma pessoa ficar firme na igreja não é porque ela tem que, às vezes, parar de beber, de fumar. Não é porque ela, muitas vezes, tem que parar de falar palavrão. Não, o maior medo dela é dar 10% do dinheiro dela para Deus. Esse é o maior medo das pessoas. A pessoa renunciar. Deus me deu 100. Puxa vida, eu vou ficar com 90 ainda se eu der 10 para Ele. Porque muitas vezes, se eu não fizer para Ele, eu faço no bar, eu faço na droga, eu faço naquilo outro. Puxa vida. A pessoa pode dizer, mas eu não uso droga. Mas muitas vezes você gasta com remédio. Mas muitas vezes Deus põe um prejuízo, só porque você não deu, e aí você tem que arcar com aquele prejuízo. Queima os eletrodomésticos, o carro quebra, acontece de tudo, o sapato novinho estraga. Mas o que é isso? Eu não acabei de comprar. É um prejuízo, porque você não quis dar para Ele o que é dele, Ele vai e toma força. Você tem que gastar com prejuízo. É isso que acontece, porque a pessoa não renuncia. A Bíblia diz, roubará o homem a Deus? Aí continua dizendo, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus, Ele diz, leia para mim. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se a pessoa não aprender a renunciar isso para Deus, ela não renuncia mais nada. Porque a parte mais difícil de uma pessoa renunciar para Deus é fácil deixar a família para trás para buscar Deus. É fácil deixar o mundo para buscar Deus. É fácil deixar as pessoas que atrapalham para buscar Deus. É fácil deixar o velho homem para buscar a Deus. Difícil é deixar a carteira para buscar a Deus. Muito difícil. Muito difícil. Renúncia é isso. Roubará o homem a Deus? No que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É nisso que vocês me roubam. E o versículo 9 diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Eu ponho maldição. No livro de Gênesis está escrito, Abraão pegou tudo o que tinha e deu o dízimo. As pessoas pensam, por que o Abraão foi o pai da fé? Por que o Abraão teve tanto dinheiro? Por que o Abraão foi tão rico? Porque o Abraão sabia renunciar o pouco de Deus. E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca ele sobre o muito. Glória a Deus! E olha, só para a gente encerrar, vamos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 8, porque qual que foi... São 7 passos, eu devia ter falado um a um para você anotar, não é? O primeiro passo, renúncia da família. Jesus falou, aquele que amar mais o pai e a mãe, mais do que a mim não é digno de mim, que amar mais o filho ou a filha, mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Então eu tenho que aprender a renunciar muitas vezes a minha família, a festa, o churrasco do domingo, para estar com Deus. Puxa, aquele futebol, não podia perder esse jogo, a grande final.
eu tenho que renunciar para estar com Deus. Eu não podia perder, não, esse domingo não dá para mim. Eu não posso. Eu tenho que estar com Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Olha, mas apareceu isso, mas que dia que é? Justamente no domingo. Às vezes, eu entendo que a pessoa às vezes não vem na quarta que trabalha, não é? Que chega à tarde, ou na sexta-feira, não é? Mas no domingo. Puxa vida, domingo passado, quem esteve aqui viu. As cadeiras estavam até na rua. E cadê o povo? É porque hoje ia ter futebol, é porque hoje ia ter churrasco, é porque hoje ia ter isso, é porque... E aí as pessoas dizem, não, eu já fui domingo passado, esse domingo eu não preciso ir. Meu Deus! Renúncia não é isso, amado. Renúncia não é deixar de lado e depois voltar atrás. Renunciar é deixar de lado para valer. Quem está entendendo aqui? O Abraão, a maior renúncia de Abraão qual foi? Gênesis 15 diz assim: Senhor, eu não tenho um herdeiro para tomar conta de tudo que eu tenho. O Senhor não me dá semente. Será que o Damasceno Eliezer vai herdar tudo que tenho? O que o Senhor vai me dar? E Deus diz para ele: eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza. Abraão diz: tudo bem, mas isso não basta, eu quero uma semente. E Deus diz assim: eu só dou semente para quem semeia. Como assim, Senhor? Você não quer um filho? Quero. Se eu tiver, eu vou pedir de volta. Tá bom, Senhor, eu quero, pode me dar. Tudo bem. Então você vai fazer isso. Você vai procurar isso, aí vai dar uns animais para ele fazer o sacrifício, isso é história para outro dia, né? Ele vai fazer, vai ter o filho vai crescer, o amor daquele pai para aquele filho era incomparável. Ver o filho sorrindo, ver o filho chutar uma bola, ver o filho, o primeiro raladinho na perna, papai, toda aquela brincadeira ali do filho, o primeiro dentinho, a primeira palavra, o filho crescendo e o amor crescendo também. Porque aquilo que Deus te dá, no começo você ama, mas com o tempo você ama mais ainda. É assim que funciona. Você vai amando, meu Deus, que maravilha. Abraão foi amando o filho, olha a bênção da vida dele. O menino cresce. O amor da vida de Abraão é o seu filho Isaque. Mas só que no capítulo de número 22 diz assim: e outra vez provou Deus a Abraão e disse: pega o filho que tu amas e oferece a mim numa montanha que eu te mostrarei. Imagine, eu queria que você pensasse. Por que Paulo escreveu lá nos Gálatas, onde nós iniciamos a mensagem, dizendo assim: nós temos que ser benditos como o crente Abraão? Porque ele teve que renunciar muito. E a maior de todas as renúncias dele foi o filho. Quando Deus fala assim: pega o teu filho e leva lá e mata. O que passa pela cabeça desse homem nesse momento? O que será que ele sente no coração nesse momento? O que nós sentiríamos? Eu penso, eu como pai, e se alguém aqui é pai ou mãe, eu quero que você pense. Na hora, daria uma revolta de Deus. Eu estou dizendo diante do Espírito Santo, nós iríamos ficar revoltados. Deus está pensando o quê? Vou matar meu filho? O Senhor perdeu o juízo. O que passou na cabeça de Abraão? Cada sorriso do filho, o primeiro dentinho, o primeiro passo, a bola, o machucado, tudo que ele já tinha visto naquele filho, todas as alegrias e tristezas que aquele filho já tinha dado, passou diante dos olhos dele, e ele pensou: e agora? Levantou de madrugada, diz a Bíblia. Eu quero ver, eu falei aqui no Romanos, né? Deixa aberto aí no Romanos 8, e vamos comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós já estamos encerrando. Amém? Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 1 diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Por que Deus diz assim, o seu único filho? Ele não tinha outro filho, Ismael?
Ele não tinha um outro filho? Mas ele mandou o filho embora. E Deus sabe que ele não ama aquele filho como ama isso. É por isso que ele diz: aquele que você ama, eu quero que você ama. É isso que Deus quer de nós. A renúncia, é isso que se chama renúncia. Não é pegar um exemplo, essa caneta que eu não gosto dela, e falar: ó Deus, eu te dou. Isso não é renúncia. Renúncia é pegar algo que eu amo. Fala: Senhor, olha, eu amo tanto, mas se aquilo que o Senhor quer, toma. Pega o que você ama. Ele diz aqui: o Isaac. E vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Holocausto, essa palavra hebraica, quer dizer sacrifício onde a vítima é queimada por completo. Completo, não sobra nada. Já viu uma coisa queimada? Depois que queima, o que acontece? Vira cinza. Então Deus está dizendo: você vai lá e vai queimar ele todinho, não vai sobrar um pedacinho dele. Imagina esse Abraão nesse momento chorando, mas engolindo seco. Então se levantou, versículo 3, pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi-se ao lugar que Deus tinha lhe dito, ou lhe dissera. Ele não comentou com a esposa, porque se ele falasse: olha, Deus pediu o nosso filho, ela ia falar assim: ficou louco? De jeito nenhum. Porque tem coisas que Deus fala no nosso particular que é só entre nós e Ele, entre você e Ele. Outra pessoa não pode saber, porque senão vai pensar que é loucura que você vai fazer. As pessoas não podem saber. Tem coisas que Deus fala no nosso íntimo e a gente não pode espalhar. Está escrito no livro de Neemias: eu não contei a ninguém o que Deus colocou em meu coração para fazer. Tem coisas que a gente não pode sair falando para todo mundo, porque querendo ou não, a pessoa, ela diz que é sua amiga, mas muitas vezes tem inveja de você. Querendo ou não, a pessoa, você compra uma coisa, você comprou, tá aqui, você comprou essa caixa, você fala: olha a caixa que eu comprei. A pessoa diz assim: ai, que feia, mas ela queria ter uma para ela. Ou então você fala assim: eu vou fazer aquilo, ou vou comprar aquilo. A pessoa faz questão de ir comprar na sua frente, só para mostrar que pode. Ah, você lembra aquele negócio que você falou que ia comprar? Comprei. Porque muitas vezes, nós não sabemos guardar a língua dentro da boca. O Abraão não falou para ninguém, porque é Deus quem está falando com ele. Ele tem que falar diretamente com Deus. Ele leva o filho, ele sacrifica o filho, o único filho. E uma certeza ele tem no coração. Versículo de número 5: disse Abraão aos moços: olha que coisa linda, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja que está no plural, porque ele está dizendo assim: eu tenho certeza que vou subir com meu filho, e eu vou descer com ele de novo, porque o meu Deus é fiel. Mas de qualquer forma, dentro do peito dele, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está renunciando. Deus pediu, eu vou fazer, porque Ele é capaz de me dar de volta, e melhor ainda, aquilo que Ele já está pedindo para mim. Quem está compreendendo, diga amém. Vamos aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Renunciou o filho Isaque. E você quer comparação maior do que essa? Quando Abraão deitou o menino está chorando. O moço está chorando, porque não era mais uma criança, já era um moço. O moço chora olhando para o pai, os olhos do pai choram, os dois choram. O Abraão pega um cutelo é como se fosse uma faca. O filho está deitado no altar, ele levanta aquela faca. E quando ele vai cravar no filho, uma voz grita: Abraão! Abraão! Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Não precisa mais matar o teu filho, porque agora eu sei que você me ama de verdade. Você me deu o seu único filho, Abraão, e por causa de ti, todas as famílias serão benditas nesta terra. Diga glória a Deus. Aleluia. E por que ele pediu a Abraão de fazer o sacrifício? Por que ele pediu a Abraão de fazer o sacrifício? Porque ele disse assim: Abraão, não precisa ir até o fim, porque daqui a muitos anos eu vou dar
meu único filho, e ele vai até o fim, ele vai morrer, porque eu renuncio meu filho por todos aqueles que estão na terra. Se ele renunciou o que ele mais amava, por que eu não posso? Você que é pai, você que é mãe, pense, ou até você que não é pai ou mãe, mas tem um sobrinho, um parente que gosta muito, uma criança. Você vê essa criança apanhar, nem que não for criança, for jovem, você vê esse jovem apanhar, você vai ficar quieto? Hã? Você está vendo ali o seu sobrinho, o seu filho, o seu priminho apanhando, você vai ficar quieto? Ainda mais se você olhar para os olhos dele, ele olhando para você, esperando você ajudar, você vai ficar quieto? Agora imagine Deus vendo o filho apanhar e continuar quieto, vendo as pessoas cuspirem na cara dele. Vai! Sai daí agora! Vamos lá! Desce dessa cruz! E o sangue escorrendo e pingando, o sangue escorrendo e pingando, e Deus vendo o filho. A Bíblia diz que ele é unigênito do Pai, o único filho, amado, ele vendo tudo isso, e ele não mover um dedo, porque ele precisava ir a renúncia até o fim. Imagine você ver um filho apanhar e ainda esse filho olhar para você e dizer: pai, por que você não fez nada? E Deus ver Jesus levantar os olhos e dizer: Eloi, Eloi. Quando ele estava dizendo ali, Sabá, Lactami, ele estava dizendo: pai, por que me abandonou? Imagine o que Deus sentiu no coração na hora que Jesus, na cruz pendurado, olha para ele e diz: por que o Senhor me abandonou? O que passou no pensamento dele? Passou que um dia um pecador como eu e como você estaríamos na presença dele, e aquela renúncia naquele momento valeria a pena, porque por causa do sangue de Jesus é que nós estamos aqui. E se Deus não tivesse renunciado o filho, nós já estaríamos mortos, completamente mortos. Romanos capítulo 8, quem achou diga amém. Versículo de número 32. Agora pense, preste atenção. Você não quer renunciar à família, você não quer renunciar um dia da semana, 2 ou 3 que seja, para estar com Deus. Você não quer renunciar muitas vezes os amigos que te apunhalam pelas costas. Você não quer renunciar muitas vezes o dízimo ou a oferta. Olha aqui o que está escrito, capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Porque se ele foi capaz de dar o próprio filho por mim e por você, ele é capaz de dar qualquer coisa, se você também for capaz de renunciar a qualquer coisa por ele. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos aplaudir o Senhor. Renúncia é saber colocar Deus em primeiro lugar. É saber, a vida não muda. Não é o que as pessoas pensam assim. É um bicho de 7 cabeças servir a Deus, não é. Mas só que às vezes a pessoa ela larga a Deus pela própria culpa dela, porque ela não soube renunciar, Deus fechou as portas e ela põe a culpa em Deus. Ela não soube fazer o que Deus pediu, aí Deus vai e não faz o que ela pede e ela põe a culpa em Deus. Você precisa saber renunciar. Feche os teus olhos, por favor. Quero falar com essa pessoa que está ouvindo pelo rádio, ou que está assistindo pela internet. Você que está me vendo por esse DVD. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você
Você quer voltar para Ele hoje? De repente você renunciou. Estar com Cristo é estar no mundo. De repente você renunciou Betel. De repente você renunciou a Deus para estar na família. Mas hoje Deus Ele está dizendo: renuncie tudo que você conhece por amor de mim. Não somente você que está me assistindo, mas cada pessoa que está comigo aqui na igreja, frutos da fé. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Se você ainda não fez isso, está na hora de renunciar. Você quer voltar para Ele? Eu estava afastado, o pastor estava longe, mas eu renuncio tudo por amor a Deus. Você precisa fazer isso hoje. O que vai mudar na minha vida, pastor? Deus vai te provar a cada dia a mudança que Ele é capaz de fazer. Quando você aprende a renunciar, ainda que sejam pequenos momentos para adorar a Deus, Deus sabe dar valor nas pequenas coisas que você faz. E um dos gestos mais singelos que Ele quer de você nesta noite é ver você dizer: eu entrego a minha vida e eu recebo Jesus como meu Salvador. Se você ainda não fez isso, Deus está falando com você, especificamente com você. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Eu vou perguntar, eu vou fazer esse convite. Pastor, eu quero. Você estava longe e quer voltar? Pastor, eu quero. Então não perca tempo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por você. Só você que quer. Pastor, eu quero fazer isso. Quero entregar minha vida para Jesus. Quero renunciar. Eu quero ver mudanças. Eu quero ver. Você quer ver mudanças? Então mude de atitude agora. Vem aqui na frente porque eu quero orar por você. Você que quer voltar para Ele, estava longe, afastado. Você que quer entregar sua vida hoje, vem agora. Eu vou orar com você. Você que está me ouvindo à distância, assistindo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Ele, então feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar aqui na igreja. Toda a igreja comigo diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a partir de hoje quero aprender, renunciar para te servir. O Senhor Jesus é o meu único Salvador. Eu confesso que não posso viver sem o teu amor, e eu renuncio todas as coisas desta terra para ser o seu discípulo para toda eternidade. Vai falando com Deus, Pai querido, amado, poderoso. O Senhor conhece o íntimo interior de cada pessoa que está aqui agora. E o Senhor sabe o sacrifício que cada pessoa fez para estar hoje aqui contigo. Ah, meu Deus, não leve em consideração os pecados, não leve em consideração as falhas, não leve em consideração os erros, mas leva agora em consideração a atitude de renúncia do teu povo e reverte isso em bênção a cada dia nesta terra. Que o teu povo venha receber o melhor de ti, que o Senhor possa aplacar a ira de dentro do lar, que o Senhor possa modificar e abrir os olhos do teu servo para enxergar que mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Que essa pessoa saiba dizer não para estar ali ou estar aqui, mas dizer sempre sim para estar contigo, para estar na tua presença. Modifica isso no coração do teu servo e da tua serva. E não deixa, Pai, que a desculpa, que o incômodo, não deixa o comodismo tomar conta do teu povo como tem feito, mas que cada vez mais a virtude e a alegria do seu Espírito seja iminente em cada uma das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Digam amém, Jesus, e vamos aplaudir o Senhor.